Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Giovanni Oliveira, da Oliveira Imóveis, e hoje, para quem não me conhece, eu estou trazendo um conteúdo completamente novo para quem deseja morar em Portugal. Estou trazendo um projeto novo porque quem me conhece sabe que eu tenho a Oliveira Imóveis, uma imobiliária voltada especificamente para imigrantes em Portugal, mas a gente aqui, depois de tantos anos, depois de uma caminhada longa no país, já são 5 anos ajudando pessoas a virem morar em Portugal, eu desenvolvi um método completamente novo para você poder morar aqui em Portugal, pagando metade do valor de um arrendamento, metade do valor do aluguel. E eu vou explicar isso tudo para vocês ao decorrer de uma série de vídeos novos sobre morar em Portugal, né? É necessário um bom planejamento, é necessário uma boa ideia a respeito do que é o país, do que fazer no país, e eu vou explicar isso tudo nessa nova série Minha Casa em Portugal, porque é isso que a gente precisa, desenvolver uma estrutura de pensamento, um planejamento para poder ficar mais fácil e mais barato a sua mudança para outro país. Para esse planejamento, a primeira coisa, na minha visão, na minha opinião, que a gente deve pensar quando fala em morar em outro país é: onde eu vou morar? Na minha opinião, na minha visão, todo planejamento deveria começar por essa parte, por essa frase, porque é muito importante todo o resto do seu planejamento estar voltado para a região que você vai morar. Não adianta a gente que é do Brasil, né? Eu, como brasileiro, conheço o Brasil, pensar em morar no Brasil com um custo de vida X, se eu estou pensando em morar em São Paulo, mas o meu custo de vida seria Y, seria B, A, se eu fosse morar no Acre, se eu fosse morar em Belo Horizonte, se eu fosse morar em Porto Alegre, seriam totalmente diferentes. Então, conhecer a região onde você vai morar é a chave para o primeiro passo do seu planejamento. E isso leva em questão várias questões relacionadas à cidade, sobre a região, não só pelo tema financeiro, como também sobre questões ligadas ao clima da região, como que é a aceitação das pessoas que moram naquela região a respeito de imigrantes, como a gente está falando exatamente sobre imigrar de país. É importante a gente ter isso como uma vertente do pensamento, oportunidades de emprego, escolas. Todos esses pontos deveriam ser sempre verificados e muitas vezes não são. Nós da Oliveira Imóveis já atendemos mais de 500 famílias que vieram para Portugal com o nosso apoio. Em alguns casos a gente percebeu essa falta no planejamento. Então tudo isso, questões ligadas ao clima, cultural, deveriam e poderiam ter sido evitadas com um bom planejamento, justamente de entender onde eu vou morar. Tudo isso faz parte desse curso e tudo isso a gente vai conversar para que todo mundo que deseja morar em Portugal tenha sempre essa base de um bom planejamento, né? E aí ter essa casa no país vai ser uma coisa muito mais fluida, vai ser um processo que se acontece de uma forma mais natural. Um dos pilares, juntamente com a cidade que você tem que escolher para morar, é entender como o país funciona. Isso também é muito necessário, porque além das questões ligadas a clima, né, a hospitalidade do povo, da região e tudo mais, questões de emprego, é importante entender como que o país funciona no dia a dia. Muita gente pensa nos Estados Unidos naquela ótica de ganhar dinheiro. Portugal já não tem tanta essa ótica, não tem tanta pegada relacionada a um país para se enriquecer, não é mesmo? Então tem que ter um pouco dessa ginga para entender o que você procura do país e o que o país pode te oferecer. Portugal é sabidamente conhecido como o quarto país mais seguro do mundo. Então, no entendimento do que é o país, o que é Portugal, você tem que entender que nessa vinda para cá, você está à procura, você está alcançando a tranquilidade, uma segurança, uma estabilidade, tanto financeira como no dia a dia, de uma coisa que infelizmente já perdemos no Brasil. Então,
no Minha Casa em Portugal, a ideia é justamente você ter a segurança de poder morar num país que é seguro, uma qualidade de ensino com universidades renomadas em todo o mundo, né? A gente sabe que aqui em Portugal o país tem várias listas, tem várias universidades nas listas das melhores do país, ou seja, a gente tem aqui uma grande gama de ofertas relacionadas a uma boa qualidade de vida. E isso é muito importante também na hora que você está pensando em vir aqui para Portugal, porque o país, nesse sentido, traz toda essa comodidade, traz toda essa facilidade. Mas tem mais. Na hora de entender o país, é importante também, ligado ao emprego, você entender como ele funciona. Nós temos aqui certas regiões que funcionam certos tipos de empresa, outras regiões com outros tipos de empresa. Então é importante também no seu planejamento, além de levar a questão da cultura, do lazer, do clima em consideração, a sua própria área de atuação. Ela também vai ser determinante para você saber onde são os melhores locais para você morar com qualidade. Porque não adianta nada você morar numa região onde a oferta de trabalho para o seu ramo específico de negócio não cai tanto bem, né? Eu já tive um cliente que na época queria mudar para o sul do país com um certo tipo de empresa e ao conversar com ele, eu falei, não, a melhor dica para você é ir para o norte. E assim ele fez e assim ele vive até hoje. A gente troca, né, conversas, mensagens no telefone e já está aqui há mais de 4 anos feliz e satisfeito. Então é outro ponto que você também tem sempre que levar em consideração, como o país funciona. Um ponto importante, a cultura do país, né? A gente já reparou nesse pequeno momento que a gente conversa aqui sobre vários pontos como clima, sobre emprego, mas e a cultura? Muita gente deixa de lado essa parte da cultura, não tenta entender como que funcionam as coisas e muita gente vai embora ainda falando mal dos portugueses, o que é uma pura de uma mentira, né? Vivo aqui em Portugal há 5 anos e acho o português, de uma forma geral, um povo super simpático, super, mas super mesmo hospitaleiro. É um povo alegre, muito realmente cordial com todo mundo, que sabe e entende muito bem os imigrantes, pois Portugal também é um país de imigrantes. Muita gente não sabe, mas o português muitas das vezes vai embora para outros países aqui da Europa. Então, o português jovem, a pessoa mais jovem, formou na universidade, ele vai para Luxemburgo, vai para a França, vai para a Alemanha, vai até mesmo para a Espanha. Ele procura outros caminhos para poder, né, exercer a sua vida profissional. Então ele entende, ele sabe como que é para um imigrante chegar num país novo, muitas vezes sem conhecer muita gente, podendo cair em alguns golpes, cair em algumas situações não só de risco, mas que também não seriam tão legais assim, por menor que seja o problema. E é aí que nós também entramos, dando todo esse apoio para todo mundo que quer vir para Portugal, que quer ter sua casa aqui em Portugal, né? Então, o projeto ele traz essa facilidade de te ajudar, te amparar, tirando suas dúvidas, te ajudando, ensinando você a tirar melhor proveito do país de uma forma honesta, de uma forma que você vai chegar aqui com qualidade, com segurança e com tranquilidade. A cultura, ela muitas vezes é deixada de lado e não à toa é motivo de muito brasileiro voltar para o Brasil, porque acha que aqui as coisas poderiam acontecer de um jeito, quando na verdade elas acontecem de outro jeito. Então, a gente não tem como falar do povo português, né, sem questionar o brasileiro, principalmente, que vem aqui para Portugal sem fazer essa pesquisa, sem entender como que o país funciona, porque realmente é um povo, na minha opinião, excelente, sensacional, que tem uma comida excelente, que tem um estilo de vida muito bom, um ritmo reduzido em relação a nós brasileiros, e que isso sim
é motivo de muita gente, inclusive, mudar para Portugal, porque está querendo justamente entrar num ritmo mais brando, mais devagar, né? Mais sossegado, mais relaxado, porque o estilo dinâmico de vida do Brasil nem sempre ajuda. O tanto é que os índices de obesidade no Brasil são altos, aqui em Portugal é baixíssimo, o estresse, o nível de estresse no Brasil é altíssimo, aqui em Portugal também é muito baixo, é baixíssimo, ou seja, a gente tem um estilo muito dinâmico, muito voltado para a cultura americana, capitalismo e tudo mais no Brasil, enquanto aqui o estilo europeu, uma comida mediterrânea, todo um jeito de viver pensando de uma forma mais simples, traz essa comodidade, esse conforto. Então, quando você estiver aí no seu planejamento pensando, lembre-se disso, procure, pesquise, se informe a respeito da sociedade portuguesa, de como que é o povo português, que você vai ver que muitas das vezes o que é informado não é verídico, não é verdade. E a gente tem sim, aqui em Portugal, pessoas maravilhosas de um apoio, que dá um apoio ao imigrante muito bom e realmente suporta essa vida dos brasileiros para cá com uma forma, né, uma interpretação sobre esse processo migratório que nós estamos fazendo com a mesma facilidade de entendimento na grande maioria dos casos, porque eles também estão sabendo lidar com os filhos que vão para outros países aqui da Europa. Então é um processo normal que eles também já têm esse costume. Você chega então no país, você quer entender como que o país funciona, e uma das coisas, uma das questões é o dia a dia daqui de Portugal, né? Este também são pontos que devem ser analisados, verificados e com certeza colocados no seu planejamento. Como é o dia a dia aqui em Portugal? Como eu falei, muito mais tranquilo, muitas das vezes muito mais relaxado que no Brasil. Portugal tem um estilo de vida realmente que difere e muito do brasileiro. Então, o dia a dia aqui é uma questão de adaptação. A gente sai de São Paulo com quase 11 milhões de habitantes. A principal cidade do país, Lisboa, tem 600 mil habitantes. A gente sai do Rio de Janeiro, muita alegria, festa, carnaval, como é vendido, e é assim que a gente acaba por referenciar mesmo. Aqui em Portugal, Porto, segunda maior cidade, 200 mil habitantes, um estilo de vida bem simples, bem mais silencioso do que o brasileiro. Então, o dia a dia tem sim suas questões, tem sim seus detalhes, mas a gente está falando de um país que vive de uma forma muito mais modesta. E nesse estilo do dia a dia, a gente tem ali coisas que vão se diferenciando do Brasil, mas coisas também para poder agradar a gente, que é igual como ver um pôr do sol, como o happy hour na cidade do Porto. A gente tem ali do outro lado da ponte, em Vila Nova de Gaia, o Jardim do Morro, um lugar com uma paisagem incrível para tirar aquela foto, para fazer ter aquela companhia, né, na hora de ver o sol se pôr, que é maravilhosa. A Praça do Comércio em Lisboa, também um lugar sensacional para você ver, né, um pouquinho ali do mar e ter ali um momento bacana para poder ver você ver o fim do dia. Então são situações que aqui a gente tem com uma tranquilidade, com uma paz, com um sossego que o dia a dia nos proporciona, que infelizmente no Brasil a gente não tem essa comodidade, a não ser que estejamos vivendo numa cidade menor, uma cidade do interior. Mas aqui isso é muito diferente, porque mesmo o interior aqui tem uma infraestrutura, tem uma forma de você conseguir as coisas que no Brasil realmente não é possível. Voltando a falar especificamente do clima, que é um ponto bem interessante, a gente tem, mesmo em Portugal sendo um país pequeno, uma diversidade de clima muito grande. Todos os estados que aqui a gente chama de distrito
no litoral tem ali uma particularidade dos ventos marítimos e tal, isso traz uma certa temperatura mais amena e tudo mais, mas quando a gente vai para o interior do país, a gente tem temperaturas muito mais severas no inverno, na região do Alentejo bastante seca, bastante quente no verão, então isso também deve ser um fator a ser analisado na hora de pensar em mudar. Como assim como você, né, foi recomendado a pensar na questão financeira, na onde vai trabalhar, vai buscar o seu emprego, o clima também é muito importante. Curiosamente, como carioca, muito carioca, sempre vem com essa questão, Giovanni, como que é o clima em determinada parte, porque eu detesto frio, eu não gosto de frio. O nordestino também geralmente se preocupa com esse ponto, diferentemente de, por exemplo, o pessoal do sul do Brasil, que já está acostumado com temperaturas mais brandas, né? Temperaturas mais baixas. Portugal, de uma forma geral, é um país, sim, de tempo mais frio, tendo seu auge do verão com 2, 3 meses no máximo de temperaturas altas. Ou seja, você tem que estar preparado para, nessa questão, também saber onde você vai querer morar, porque realmente quanto mais perto da Espanha, mais frio são as temperaturas. Quanto mais perto do litoral, mais brandas são essas temperaturas. Lembrando que a região mais gelada do país é a região onde está a Serra da Estrela, então a gente tem ali o encontro de Castelo Branco com Guarda, sendo um pico onde está localizada a maior montanha de Portugal, com 2.000 metros de altura, que é a Serra da Estrela, lugar que neva bastante, que as cidades no entorno também são muito frias, e a gente tem a região do Alentejo, que é uma região bastante seca, mas ótima para a agricultura, tem bastante produção lá de produtos para a agricultura, assim como no Algarve, muita produção de frutas, né? Lá no Algarve a gente tem ali plantações e plantações de diversos tipos diferentes de fruta. Então, para cada tipo de mudança, de planejamento de mudança, a gente tem aqui algumas considerações. E essa do clima é uma que eu bati no início do vídeo, estou falando novamente, porque realmente eu já vi clientes voltando por conta disso, por conta do frio. Não imaginava Portugal tão frio. E eu nem estou falando do imóvel em si, da pessoa passar frio dentro do imóvel. É ao sair mesmo, na rua, região de chuva, região de muita neve, como que é lidar com isso, sendo que não é o nosso dia a dia no Brasil. Então é um ponto, sim, a você pesquisar bastante, entender como que funciona, para dentro disso você então melhorar o seu planejamento, o seu ponto de mudança, trazer para ele algumas coisas legais. Pensando em onde morar, você automaticamente ciente do clima e tudo mais, um ponto de virada para muita gente é fugir das capitais. As capitais, geralmente, elas são mais quentes, porque tem mais construções, tem menos áreas verdes, então isso faz com que a cidade, sim, seja um pouco mais quente. E no interior, você tem a opção de uma cidade um pouco mais arborizada, com um pouco mais de ar fresco, menos poluição. Então são pontos interessantes e eu particularmente gosto muito de certas cidades daqui de Portugal, como a minha querida Braga, que é uma cidade que eu sempre falo muito, elogio bastante. Gosto muito também de Aveiro, acho Aveiro muito bonito. Mas vai aqui um outro tópico, a visão romantizada que nós temos sobre cada região quando a gente vem conhecer o país como turista, né? Muita gente que está com seu planejamento de vir para Portugal, quando veio para cá pela primeira vez, se encantou com Lisboa, se encantou com Coimbra, com Porto, com Aveiro, né? A gente vem, conhece o país, só que com uma ótica de turista. E essa ótica é um perigo para quem deseja morar na cidade, porque realmente é muito diferente o dia a dia. Porto é uma cidade caríssima, junto com Lisboa, é uma cidade que tem muito
comércio voltado para o turismo, assim como Aveiro. Aveiro, nossa querida, né, Veneza portuguesa, com os canais passando na cidade. Mas o que deixa o trânsito do centro da cidade especificamente, na minha opinião, bastante difícil, bastante complicadinho. Claro, nas proporções de Portugal. Quem está acostumado com o trânsito do Rio de Janeiro, de Salvador, de São Paulo, de Belo Horizonte, não vai se importar com o trânsito de Aveiro. Mas sim, para quem está aqui, já é um trânsito um pouco chato, aquele miolo ali, passarela, você está passando, turista tem preferência, então você tem dificuldade de andar pelo centro da cidade. O que acontece muito também, claro, em Lisboa, a maior capital para os portugueses. Dito tudo isso, qual é a pergunta de ouro que todo mundo tem que ter em mente? O planejamento financeiro, como ele fica nessa história. Muita gente que conversa comigo, faz reunião com o Giovanni, vem me perguntar: Giovanni, quais são os custos de vida para morar em Portugal, né? O que eu tenho que pensar na hora de fazer o meu planejamento? E isso é uma coisa que eu sempre falo com todo mundo, é muito pessoal. O que eu posso dar de dica é: para cada cidade você tem um custo diferente. Muita gente faz o planejamento pensando que é igual. Ah, eu vou juntar aqui X valores em euro e vou para Portugal, vou arriscar. X valores de euro em Lisboa significa uma coisa, em Braga outra coisa, em Coimbra outra, em Beja outro valor totalmente diferente, em Évora, em Porto Alegre, em Bragança e por aí vai, gente. Para cada região você tem um custo. Então é importante você estar familiarizado com este custo. E vai aqui uma dica: o vilão de todo planejamento hoje em Portugal são as habitações para arrendamento. É hoje o principal prejuízo, o principal problema para quem deseja migrar para Portugal. Os arrendamentos estão caros, as pesquisas mostram que eles não vão parar, vão continuar a subir, e para piorar, com a nova entrada dos vistos em vigor, o visto para vir procurar trabalho, há uma tendência natural de mais pessoas quererem vir para Portugal, e a grande maioria sim vai vir para o arrendamento, que é o nosso aluguel aí no Brasil. Então, automaticamente, você tem um aumento da procura com uma oferta baixa, e isso vai fazer com que o preço dos aluguéis vão disparar mais ainda, o que hoje já é um peso para muita gente. Aqui em Portugal, diferentemente do Brasil, o custo do dinheiro ele é muito, na minha forma de falar, baixo. Né? Então a gente tem mais valor para o dinheiro. Uma nota de 50 aqui vale muita coisa, diferente do real aí no Brasil, que o custo desse dinheiro é muito alto. Né? 50 reais não vale nada. Né? O custo dele é muito alto frente ao que ele consegue comprar. Consegue comprar praticamente nada. Aqui em Portugal é o contrário. Então uma nota de 50 euros aqui é muito dinheiro. Então um aluguel que custa o mesmo valor do salário mínimo é muito caro. Diferentemente para quem mora em São Paulo e paga, por exemplo, 2, 3 mil reais num valor de aluguel que não é tão significativo assim, mas representa 2 a 3 vezes o valor do salário mínimo. Então a gente tem aqui essa grande diferença, que é sim um problema para o país, e por isso, na minha visão, no meu entendimento, sendo transparente, sendo realmente uma pessoa coerente no que eu sempre ensinei para todos os meus clientes, o que eu sempre divulguei nos vídeos do YouTube, para mim, mesmo com a questão da guerra, com o aumento dos preços das coisas, com a inflação, para mim a compra do imóvel é sim a melhor forma de você proteger o seu capital. Porque você comprando com juros fixos, igual a gente faz o valor de um financiamento no Brasil, você sabe que você vai pagar aquele X valor de prestação, mas você está pagando por algo que é seu. É diferente de algo que você está pagando para morar, mas que não é seu, igual é o caso do aluguel. Então são diferentes situações, e que aqui a gente tem que se proteger, porque o planejamento financeiro é o seu principal ponto de virada
para saber se você vai dar certo ou não em Portugal. É uma peça muito importante na hora de migrar e por isso ter uma planilha atualizada com todos os seus prováveis cursos é importantíssimo para sua definição. Tudo bem? Para essa vinda para Portugal, é importante também pensar como eu vou, não é mesmo? E para finalizar o vídeo, chegando aqui no finalzinho do vídeo, uma forma importante de você também ter na sua definição é como chegar em Portugal. Muita gente está vindo como turista. Lembrando, gente, turista é a pior forma de vir para Portugal. É uma forma? É. Mas, na minha opinião, é a pior forma possível. Por quê? Quando você vem como turista, você vem com um visto de turista, né? Não precisa ir no consulado pegar visto nem nada. O brasileiro tem acesso direto ao espaço Schengen, mas automaticamente é um tipo de visto. E esse visto tem validade de 3 meses apenas. Passou isso, você passa a ficar irregular no país. E como irregular, você pode ser extraditado, você pode ser deportado, você pode sofrer sanções aqui no espaço Schengen para não poder entrar em nenhum outro país do espaço Schengen durante um certo tempo, 2 anos, 5 anos e por aí vai. E o mais importante, você fica à margem dos seus direitos, tá legal? Você fica fora dos direitos que todo cidadão aqui em Portugal legalizado tem direito. Então a melhor forma de se pensar em vir é sim com visto ou algum tipo de cidadania europeia. Pode ser tanto a cidadania de países que fazem parte da União Europeia como dos países que estão dentro do espaço Schengen. É indiferente, tá bom? Mas falando sobre o visto, existe atualmente o visto D1, que é aquele visto de uma empresa que vai te contratar. Tem o visto D2, que é de profissional autônomo e também de empreendedores, empresários que querem vir cá em Portugal montar o seu próprio negócio. No caso do profissional autônomo, ele também vai montar o seu negócio, mas é um profissional que trabalha sozinho, né? É o caso do advogado, é o caso de um engenheiro, é o caso de um médico. Esse é um visto D2 para autônomo, profissional autônomo. Tem o visto D3, que é o de profissional altamente qualificado. Muita gente acha que esse visto é exclusivo para pessoas que trabalham no ramo de TI, mas ele também, por ser ao ramo altamente qualificado, ele engloba diretores, gerentes, supervisores, pessoas que vão exercer um cargo de confiança em determinadas empresas. Basta a empresa se cadastrar no portal do governo para poder pedir a vinda desse profissional, que é um cargo de confiança dentro dos requisitos do D3, tá? Fica só essa curiosidade, porque na prática não é tão empregado assim. Basicamente 100% dos profissionais que vêm com o D3 são do ramo de TI, tá? O D4, que é o visto voltado para estudante, então todo mundo que quer vir estudar em Portugal, secundário, que é o ensino médio, ensino técnico, ou seja, os politécnicos, né? E universidades, tem direito também a pedir um visto de estudante aqui para Portugal. Então, o D4 permite você vir para cá para estudar e trazer toda a sua família junto, né? Então, o estudante ele pode trazer o pai e a mãe. Se o estudante for o pai ou a mãe, ele pode trazer os filhos. Chegam aqui todo mundo dentro dessa legalidade, tá bom? Depois do D4, o D5 ainda não existe, mas está para ser criado. Há um indício que um dos vistos, novos vistos, vai ser justamente nomeado como D5. O D6, que é o de reagrupamento familiar, também não muito utilizado ainda. Com os novos vistos também ele vai passar a ser mais utilizado, embora durante a pandemia ele foi solicitado algumas vezes. E o D7, que é o visto erradamente colocado como o visto dos aposentados, mas não é o visto dos aposentados, é o visto de quem tem rendimentos próprios. Toda pessoa que recebe algum valor fixo mensalmente tem o direito, claro, se esse valor está dentro das regras
estabelecidas por Portugal, a pedir o visto D7, porque ele tem esse valor que ele recebe todo mês para sustentar a vida dele aqui em Portugal e assim não depender do governo. Então são alguns conjuntos de visto que faz você chegar aqui legalizado quando você comprar sua casinha. Agora, curiosamente, para comprar um imóvel em Portugal, precisa de ter algum visto? Precisa de ter alguma cidadania? A resposta é não. Você pode comprar um imóvel estando no Brasil para querer morar em Portugal ou simplesmente para investir em Portugal. Dessa forma, ter seu dinheiro capitalizado numa moeda mais forte, que é o euro, super estabilizado e ao mesmo tempo com o capital longe do Brasil, para não acontecer igual já aconteceu no plano Collor, de você ter uma poupança retida, presa, e a gente nunca sabe como que o Brasil vai se comportar numa mudança de governo, seja ele para a direita, seja ele para a esquerda, independente da política. A gente sabe que o país é mais complicado, o euro sempre valoriza frente ao real, então é, querendo ou não, um investimento ter um imóvel fora do Brasil, porque sim, é uma forma de você ter os seus recursos monetizados numa moeda mais estável, uma moeda forte, a segunda moeda mais forte do mundo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. A ideia aqui é mostrar essa nova série, essa nova ideia, nesse novo formato de vídeo, tentando explicar um pouquinho como que vai ser a nossa forma de abordar um tema tão importante que é a migração para Portugal, trazendo conteúdo relevante, de qualidade, bem feito, bem produzido, né? Para você poder vir para cá com o máximo possível de informação. Todos os tópicos que eu falei aqui hoje no vídeo, a gente vai falar sobre eles de forma mais aprofundada. A gente vai vir com vídeos de um tempo maior, falando especificamente de cada assunto, para você poder desenvolver e entender o máximo possível como conseguir fazer um planejamento bem feito. E lembrando, a ideia aqui é, de uma forma transparente, instruir as pessoas a virem ou adquirirem imóveis em Portugal com segurança, com qualidade. A Oliveira Imóveis já tratou mais de 500 famílias ao longo dos 5 anos da empresa, então temos um know-how e uma experiência já comprovada no mercado que é capaz de sim fazer você chegar aqui com essa segurança, com essa tranquilidade para ter uma casa aqui em Portugal ou simplesmente poder investir em Portugal. Então a minha casa em Portugal, ela vai ser a nossa base de ensino para você trazer a sua família para cá de uma forma planeada, de uma forma a entender muito bem aonde você vai morar, como você vai morar e por que você vai morar lá, porque esse é o intuito do nosso projeto, esse é o intuito da nossa atividade aqui, né, como assim dizendo, né, atividade nesses vídeos, porque a ideia é poder usar da experiência do Giovanni, humildemente, um pouco desse processo que eu segui com mais de 500 clientes, né, é tentar trazer para você o máximo possível de informação para dessa forma, com qualidade, a sua imigração ser mais confortável, com menos percalços, com menos pedras no caminho. Acho que essa seria a melhor palavra. Então, gente, eu agradeço todo mundo que assistiu o vídeo até o final, todo mundo que gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, porque a ideia aqui é justamente apoiar e ensinar cada vez mais uma imigração consciente, de forma a valorizar a forma como a gente vem para Portugal e automaticamente ter aqui no país uma boa base de gente para ajudar o país a cada vez mais crescer. Tudo bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.